Boa noite, meus irmãos. É uma alegria muito grande poder estar mais uma vez juntos aqui, né? Para que possamos compartilhar a palavra de Deus. Nosso irmão Antônio trouxe uma mensagem muito preciosa, falando sobre a atitude de Davi no momento de crise, né? E a busca pela paz no Senhor, pelo sono, por estar tranquilo na presença do Senhor. Mesmo no momento de crise grave, problema de família sério que ele teve. Crise é uma coisa que todos nós passamos em algum momento da nossa vida. Eu tive a experiência de estar pregando para casais acho que um ano atrás, na igreja presbiteriana Canaã. E o que nós fizemos? Eu mais a nisso, nós fizemos uma programação e pedimos para que os casais, naquele momento ali juntos, nós tínhamos aproximadamente uns 20 casais, que eles falassem um sobre o outro e falasse também o que você acha do outro, o que você pensa, como é que o outro é. Um apresentava o outro. O interessante é que a gente não pediu para que eles falassem de pontos negativos. E eles acabaram falando, olha, fulano é assim, assim, assado, mas tem isso que eu não gosto, isso que eu não gosto, isso que deveria ser corrigido. E foram esses 40 casais falando isso. Aí o pastor da igreja chegou para mim e falou, Paulo, eu vou abrir aqui uma sala de aconselhamento para você ficar aqui, porque você fez os casais colocarem as crises deles aqui para todo mundo. Então vai precisar todo mundo de terapia. No Rio eu falei, olha, as pessoas elas precisam de falar. As pessoas elas precisam de colocar para fora muitas vezes o que sentem, o que pensam, as crises que vivem. E eu sei que cada um aqui ou passou ou vai passar por uma crise. A grande questão é, como é que você lida com isso? Como é que você lida com a crise que você ou está vivendo ou possivelmente irá viver? Eu poderia chegar aqui e dizer para você assim, olha, as crises que você já viveu, a crise que você está vivendo, só você sabe a dor que você está sentindo. Mas eu queria dizer para você o seguinte, alguém maior que você sabe que é Deus. Deus conhece a sua crise. Deus conhece o seu sofrimento. Deus conhece a sua dificuldade. Ele sabe exatamente o que você está vivendo. Então, uma coisa importante é que nós não estamos sós. Deus está conosco. Deus está conosco. Eu queria compartilhar com vocês, e aí, quando pensava sobre esse tema, algum tempo atrás, só me vinha à cabeça um personagem bíblico, apesar de que se você olhar na Bíblia, podíamos até fazer uma série um dia, né? Crises dos personagens bíblicos, né? Porque são muitas, meus irmãos, mas muitas. Mas eu pensei num personagem que todo mundo conhece e que talvez a gente veja esse personagem e olhe para ele e fale, meu Deus, o que aconteceu com esse homem? Que é Jó. Uma história que todo mundo conhece. Nós temos uma saga no livro de Jó. O livro de Jó é muito importante, é muito bacana de ler. Sabe, são 42 capítulos ali do livro que a gente lê e você fica absorto naquela história, você penetra naquela história, você quer ver o desfecho dessa história. A primeira vez que eu li o livro de Jó, eu queria ver o desfecho, eu queria ver o que vai acontecer. Porque a primeira vez que eu li, eu ainda não conhecia a Bíblia, então para mim era novidade. E eu queria saber o que vai acontecer com esse homem assolado dessa forma. Então eu queria ler com vocês
E talvez a leitura seja um pouco longa, que nós vamos ler aqui todo o capítulo 1, né, para que nós possamos então entender alguma coisa sobre a introdução, na verdade, desse livro, que nos dá o panorama geral de tudo que vai acontecer. Leamos então o capítulo 1 do livro de Jó. O livro Jó é logo após Esther, antes de Salmos. Jó, capítulo 1. E aí eu queria que você, quando nós estivéssemos fazendo essa leitura, que você pensasse o seguinte: o que eu faria no lugar de Jó? Porque essa crise aqui é muito ruim, muito difícil na vida dele. É o que eu disse, eu não conheço a crise que vocês estão passando, ou que vocês já passaram, ou que porventura vocês irão passar. Mas vamos nos colocar aqui no lugar de Jó e vamos pensar o seguinte: o que eu faria no lugar de Jó nessa situação? Leiamos então o capítulo 1. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, homem íntegro e reto, temente a Deus, e que se desviava do mal. Nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas. Possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois e 500 jumentas. Eram também muito numeroso o pessoal ao seu serviço, de maneira que este homem era o maior de todos os do Oriente. Seus filhos iam às casas uns dos outros e faziam banquetes, cada um por sua vez, e mandavam convidar as suas 3 irmãs a comerem e beberem com eles. Decorrido o turno de dias de seus banquetes, chamava Jó a seus filhos e os santificava. Levantava-se de madrugada e oferecia holocausto, segundo o número de todos eles, pois dizia: talvez tenham pecado os meus filhos e blasfemado contra Deus em seu coração. Assim fazia Jó continuamente. Num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se à presença perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então perguntou o Senhor a Satanás: de onde vens? Satanás respondeu ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. Perguntou ainda o Senhor a Satanás: observaste o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Então respondeu Satanás ao Senhor: porventura Jó, debalde, teme a Deus? Acaso não o cercaste como sabe a ele e a sua casa e a tudo que tem? A obra de suas mãos abençoaste, e os seus bens se multiplicam na terra. Estende, porém, a mão e toca-lhe em tudo quanto tem, e verás se não blasfema contra ti na tua face. Disse o Senhor a Satanás: eis que tudo quanto ele tem está em teu poder, somente contra ele não estenda a mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. E sucedeu um dia em que os seus filhos e suas filhas comiam e bebiam vinho na casa do irmão primogênito, que veio um mensageiro a Jó e lhe disse: os bois lavraram e as jumentas passeiam juntas a eles. E de repente deram sobre eles os sabeus e os levaram e mataram os servos a fio da espada. Só eu escapei para trazer-te a nova. Falava isso ainda quando veio outro e disse:
Fogo de Deus caiu do céu e queimou as ovelhas e os servos e os consumiu, e eu escapei para trazer-te a nova. Falava este ainda, quando veio o outro e disse: dividiram-se os caldeus em 3 bandos e deram sobre os camelos, e os levaram e mataram os servos ao fio da espada, e só eu escapei para trazer-te a nova. Obrigado, irmão. Também este falava ainda, quando veio outro e disse: estando teus filhos e tuas filhas comendo e bebendo vinho em casa do irmão primogênito, eis que se levantou grande vento do lado do deserto e deu nos 4 cantos da casa, o qual caiu sobre ele, e morreram. Só eu escapei para trazer-te a nova. Então Jó se levantou, rasgou o seu manto, raspou a cabeça e lançou-se em terra e adorou. E disse: nu saí do ventre da minha mãe, e nu voltarei. O Senhor o deu, o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Em tudo isso Jó não pecou, nem atribuiu a Deus a falta alguma. Vamos orar, meus irmãos, mais uma vez. Louvado seja o teu santo nome, Senhor, pela leitura da tua palavra, que o Senhor possa falar aos nossos corações. A sua palavra é a verdade, o teu Santo Espírito é quem toca as nossas vidas, e sabemos que o Senhor já tem falado ao coração de todos nós que estamos aqui e daqueles que irão ouvir essa mensagem. Somente com essa leitura, Senhor, nós sabemos que o Senhor já nos toca. Por isso, Senhor, nós queremos te agradecer e pedir a Ti que o Senhor venha falar mais ainda aos nossos corações, ao analisarmos alguns aspectos da Tua palavra, que servirá de lição para as nossas vidas. Louvamos-te e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Muito bem, meus irmãos. Nós então vemos um homem aqui que é descrito no início da nossa leitura como um homem íntegro, no versículo 1, e reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Muitas vezes, crises que existem em nossas vidas, coisas que acontecem conosco, podem nos fazer pensar: mas eu sou um servo de Deus, mas eu sou uma pessoa que procuro ter uma vida de oração, de leitura bíblica, e uma pessoa que trabalha para o Senhor, uma pessoa que vem para a igreja, que vem para as reuniões, que auxilia financeiramente. Eu faço, eu estou pronto, tento levar a vida mais reta possível. Por que isso está acontecendo comigo? Ó Senhor, por que isso está acontecendo comigo? Eu tenho sido um servo fiel a Ti. Porque na filosofia hoje, atual, de alguns entendimentos de algumas igrejas, é que o servo fiel do Senhor só pode prosperar. Ele não pode passar por nenhum problema, porque se você estiver passando por algum problema, você é um pecador. E aqui a gente já vê desconfigurado nessa crise que vem sobre Jó, é que ele era um homem íntegro, um homem reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Veja bem, uma pessoa que aos nossos olhos humanos não deveria receber sobre ele nenhum problema, deveria ter uma vida feliz, uma vida tranquila, mas não. Satanás olha aqui e fala: não, está errado, Deus ele só é assim porque o Senhor dá tudo para ele. Deus então tira o que ele tem, só não toca na vida dele, tira o que ele tem. E Satanás foi lá e fez isso. E veja bem a crise que foi aberta na vida de Jó. Primeiro, tira os bens que ele tinha. E é interessante, fala aqui da riqueza, de quanto ele tinha, fala que ele era um dos maiores, mas de repente as coisas começam a dar errado. E consecutivamente. Primeira notícia é que os bens que ele tinha foram
extirpados. Vejamos versículo 14. Veio o mensageiro a Jó e lhe disse: os bois lavravam e as jumentas passiam junto a eles. De repente deram sobre eles os sabeus e os levaram e mataram aos servos ao fio da espada. Só eu escapei para trazer-lhe a nova. O interessante é que esse problema, essa crise que começou a entrar na vida de Jó, essa crise financeira, essa crise dos bens, ainda atingiram seus próprios servos, porque dos servos que ele tinha, que eram muitos, só a cada momento que acontecia um pedaço da crise, só sobrava um para contar a notícia. Gente, notícia ruim sempre tem alguém para contar. Sempre. Sempre vai ter alguém para trazer uma notícia ruim. Sempre. E aí, aqui sobrou, né? Esse servo aqui ainda tem que levantar as mãos para o céu, dar graças a Deus, porque ele sobrou para contar a história. Então ele foi lá e contou. Uma crise financeira. Uma crise financeira. Porque você vê que consecutivamente as coisas foram simplesmente se evaporando na vida de Jó. Eu não sei como é que está a sua vida, eu não sei se na sua vida você tem alguma crise financeira, se você já passou por alguma, né? Se você irá passar por alguma. Nós vivemos uma crise de saúde no mundo inteiro. Essa crise de saúde tem abalado não só a saúde em si, mas tem abalado também a economia dos países, tem abalado os empregos das pessoas, tem abalado a saúde financeira de muitas pessoas. E isso tem provocado, às vezes, em alguns, muito desespero. E o pior, que às vezes isso tem atingido nós, servos de Deus. E quando atinge o servo de Deus, o nosso comportamento deve ser como? Como eu devo enfrentar essa crise? Com confiança no Senhor, que Ele irá prover aquilo que nós precisamos, com confiança no Senhor, que Ele irá nos proteger, nos guiar, nos orientar, nos dar o caminho que devemos seguir, ou nós nos desesperamos. Jó aqui recebe notícias terríveis sobre tudo aquilo que ele havia construído durante toda a sua vida, financeiramente dizendo. Toda a construção financeira dele, tudo aquilo que ele havia promovido em sua vida para o seu bem-estar. E de repente tudo cai por terra na mesma hora. Como é que nós reagiríamos se isso acontecesse conosco? Meus irmãos, talvez seja fácil começar a pensar nisso figurativamente, achando assim, se acontecer, mas isso não vai acontecer comigo. Talvez seja fácil agora, mas como é que nós reagiríamos num momento de um problema financeiro grave em nossas vidas? Aqui Jó tem um problema financeiro grave. Tudo aquilo que ele havia construído foi por água abaixo. O versículo 17 diz assim, falava este ainda, já no terceiro, quando veio o outro e disse, dividiram-se os caldeus em 3 bandos, deram sobre os camelos e os levaram e mataram os servos a fio da espada, só eu escapei para trazer. Então acabou tudo. Acabou tudo. E agora? Jó arranca o cabelo da cabeça, meu Deus, estou pobre, estou enrolado, o que eu vou fazer? Entra em depressão, procura um psiquiatra, um psicólogo para resolver seu problema, porque ele não aguenta mais viver naquele mundo, porque os bens deles foram arrancados dele. Será que ele fez isso? Será que nós faríamos isso? Será que nós, na nossa mente, no nosso coração, iríamos reclamar, blasfemar talvez, que nós iríamos murmurar em nossas vidas?
porque aquilo que eu tinha, aquilo que fazia parte da minha vida financeira, aquilo que me cercava, meus bens, minha casa, meu carro, tudo isso foi arrancado de mim. Por que, Deus? Por que isso aconteceu comigo? Isso não é justo? Como é que nós reagiríamos a isso? Porque é interessante, porque quando nós somos atingidos no nosso bolso, parece que a coisa dói bastante. Parece que a coisa dói bastante. Há coisas que a gente às vezes não quer abrir mão em nossas vidas. E o dinheiro talvez seja uma delas. E os bens que a gente conseguiu talvez sejam uma delas. E talvez os bens que eu estou conseguindo. Talvez aquilo se torne um problema na minha vida e eu não percebo. Talvez até uma crise. Quando eu quero demais, busco só aquilo, quando eu coloco a minha mente só na questão de conquistas, talvez aquilo também seja um problema e uma crise para a minha vida e eu não percebo isso. Uns abandonam talvez Deus por causa das crises financeiras, outros abandonam porque buscam só as coisas materiais, só os bens. Temos que pensar nisso. Como é que nós reagimos às crises que nos cercam, as crises financeiras que nos cercam? Como nós temos reagido a isso? Meus irmãos, eu quero deixar claro que eu não estou aqui para dar receita de bolo, eu estou aqui só para falar para vocês da palavra de Deus. E não tem receita de bolo, o que é que vocês devem fazer, não. Cada um de nós temos consciência daquilo que devemos fazer diante das nossas crises. Jó teve uma atitude, e essa atitude dele, possivelmente, um exemplo muito importante para que sigamos. Muito bem, mas não parou só aí. A crise de Jó, ela foi além disso. Ela foi além de uma crise financeira. Ela foi além de um problema de dinheiro, de um problema de perca de bens. Atingiu ele na sua família. Na sua família. Vejamos, versículo 19, diz assim: Eis, se levantou grande vento do lado do deserto e deu nos 4 cantos da casa, a qual caiu sobre eles e morreram. Só eu escapei para trazer a nova na casa dos seus filhos. Esses filhos que no início da nossa leitura, no versículo 4 diz assim: seus filhos iam às casas um dos outros e faziam banquetes, cada um por sua vez, e mandavam convidar as suas 3 irmãs a comerem e a beberem com eles. Filhos unidos, filhos que estavam sempre juntos uns dos outros, filhos criados por Jó, com certeza com muito amor. No versículo 5 nós vemos assim: decorrido o turno de dias de seus banquetes, chamava Jó seus filhos e os santificava. Levantava-se de madrugada e oferecia holocausto, segundo o número de todos eles, pois dizia: talvez tenham pecados os meus filhos e blasfemado contra Deus em seu coração. Assim fazia Jó continuamente. Era um cuidado especial. Cuidado especial com os filhos. Talvez nos traz uma lição à parte. Qual o cuidado você que é pai e mãe tem tido com o seu filho, com a sua filha, com os seus filhos? Qual o cuidado que você tem tido com eles? Sabe? Você tem orado pelos seus filhos? Você tem falado da palavra de Deus pelos seus filhos? Às vezes, pais crentes que têm filhos que estão afastados da igreja, como é que você tem tratado os seus filhos? Como é que você tem conversado com eles sobre a palavra? Eles, tendo um dia tido a convicção de terem aceitado a Cristo na sua vida e hoje abandonaram o caminho, abandonaram o caminhar com Jesus, como é que você tem tratado isso? Quanto tempo você tem investido em oração na vida dos seus filhos?
Porque às vezes nós lamentamos, meus irmãos, essa crise é uma crise terrível para pais crentes. Ter filhos afastados, ter filhos distantes do caminho, filhos que um dia estiveram juntos até com você na obra e de repente não estão mais. Isso é uma crise séria também nos nossos corações. Como é que nós temos lidado com isso? Será que nós temos lidado? Deixa para lá, faz o que quiser, problema dele. Será que nós temos pensado, não, eu vou conversar com ele? Não, uma conversa já não adianta mais, porque eu já conversei e não adiantou. Eu vou obrigar. Como é que eu tenho lidado com isso? Mas uma coisa é certa, quando você entrega os seus filhos na mão de Deus, em oração constante, Deus vai trabalhar nesse coração. Eu não sei se ele vai voltar, se ele não vai voltar, se ele vai ser levado, mas o nosso papel de pai e mãe, primeiro, continuar dando exemplo de vida cristã. Segundo, continuar orando todos os dias, incessantemente pelos seus filhos. É assim que a gente começa a lidar bem com essa crise, porque se nós sabemos que ao orarmos entregamos os nossos filhos e filhas nas mãos do Senhor, Ele vai fazer o melhor, Ele vai tocar essa vida, de alguma forma. Se Ele vai resistir lá, é uma questão dele e Deus, mas Deus vai trabalhar nisso. E vai agir exatamente no impossível, naquilo que nós não podemos fazer. Mas o testemunho, a oração, a dedicação pelos nossos filhos, uma palavra dentro do contexto da palavra de Deus para os nossos filhos, a gente tem que estar sempre trabalhando isso. Mas sabedores de que quem vai fazer a obra nesse coração, fez antes e vai continuar fazendo e vai fazer lá no futuro é Deus. Quando nós confiamos em Deus, quando nós entregamos esse problema nas mãos de Deus, essa carga sai também dos nossos lombos, né? Sai das nossas costas. Nós temos que confiar em Deus nesse contexto também, meus irmãos. Essa crise, muitas vezes, no nosso lar, e talvez em grande parte dos lares existe essa crise. Nós temos que estar entregando nossos filhos na mão de Deus e nos entregando também nas mãos dele para que Ele nos oriente, para que Ele nos conforte, para que Ele nos dirija, para que Ele nos mostre aquilo que deve ser feito e aquilo também que não deve ser feito na vida dos nossos filhos. Mas voltando a Jó, Jó então recebe essa notícia terrível: os seus filhos morreram. Veja bem que Jó recebe a notícia da perca dos seus bens, uma atrás da outra. Mas a notícia mais fatal, mais fatídica, mais terrível, mais assoladora na vida de Jó vem com a morte dos seus filhos e filhas. Uma coisa dolorida, com certeza dolorida. Um pai saber da morte do seu filho. Eu não sei se alguém aqui já passou por essa experiência, mas eu vi a minha mãe passando por essa experiência. Eu vou dizer para vocês, quando eu vi minha mãe sofrendo pela morte de sua filha, eu sofri junto com ela. Por quê? Porque parecia ser uma dor intensa, uma dor gigantesca, uma dor indescritível. E Jó recebe a notícia que todos os seus filhos morreram. Meus irmãos, notícia de morte sempre é uma coisa terrível. Às vezes a gente escuta a notícia de morte de uma pessoa que a gente nem conheceu e isso já toca as nossas vidas. Ainda mais de um familiar perto da gente. Como é que nós lidamos com as crises quando nós sabemos que aquelas pessoas que nós amamos, que aquelas pessoas que estavam próximas a gente, morreram? Como é que isso chega no nosso coração? Isso chega destruindo, isso chega fazendo com que nós nos sintamos mal, um sentimento de perca que a gente sabe que não vai mais se constituir, reconstituir dentro da gente, uma separação. Imagine aqui na vida de Jó, repentinamente, ele recebe a notícia de que todos os seus filhos e filhas
morreram. Olha a atitude desse homem. Versículo 20. Então Jó se levantou, rasgou o seu manto, raspou a cabeça e lançou-se em terra e adorou. Jó, naquele momento, o coração constrangido, contrito, entristecido, rasga ali as suas vestes, raspa a sua cabeça, lança-se em terra. Sinal de total humildade, entrega perante Deus. E o que ele faz, talvez na nossa mente agora, nesse momento, pensando, ele perdeu todos os filhos, todos. O que ele faz é aquilo que nós devemos fazer quando estamos em crise. Ele adorou o Senhor. Quantas vezes, meus irmãos, nós vivemos crises em nossas vidas e a primeira palavra que vem aos nossos lábios é uma reclamação. Ou, no mínimo, essa pergunta: por quê? Por que, Senhor? Por que isso está acontecendo comigo? Por que isso está acontecendo? Como se Deus devesse explicações para a gente sobre as coisas que nos rodeiam, sobre as coisas que estão à nossa volta e estão acontecendo, como se Deus devesse explicação para nós. Mas Jó, numa atitude de subserviência, numa atitude de humildade, numa atitude de entrega, se joga em terra e adora ao Senhor. E adora o Senhor e ainda diz, reconhecendo o seu lugar. Versículo 21, capítulo 1. E disse: nu saí do ventre da minha mãe e nu voltarei. Vocês já pensaram nisso? Quando nós nascemos e somos crianças, bebês, recém-nascidos, nós conseguimos nos defender de quê? Absolutamente de nada. Nem dente nós temos. É porque tem bicho que já nasce com dente, já morde. A gente nem isso tem. A gente depende da mão do pai, da mãe ou de alguém para cuidar da gente, para nos carregar, para nos alimentar. Nós nascemos, como Jó diz aqui, nu, nascemos sem roupas, sujeitos ao frio, ao calor, aos intempéries. Alguém tem que nos vestir. Alguém tem que nos limpar. Alguém tem que nos vigiar durante o nosso sono. Quantos pais e mães, eu acho que já aconteceu com todos aqui que são pais e mães, acordaram de madrugada para ver se o filho estava respirando. Será que ele está respirando? Cuidado. E esse cuidado que Deus tem conosco, todos os dias, independente do que acontece conosco, Deus tem cuidado de mim e de você. Independente da crise que você está vivendo, Deus está cuidando de você. Está cuidando de você, sabe por quê? Porque nós somos incapazes, meus irmãos, de nos proteger de qualquer coisa. É o nosso Deus que cuida de nós. Nós estamos sujeitos aqui dentro desse templo, fora dele, em qualquer outro lugar, nós estamos sujeitos às coisas que acontecem nesse mundo. Nós somos incapazes de nos proteger. Só o nosso Deus pode fazer isso.
Jó aqui, ele se coloca em terra e diz: nu saí do ventre da minha mãe e nu voltarei. E olha, e se a gente for ver, se nós tivermos uma vida longeva ou não, mas quando nós pararmos de respirar nesse mundo, por qualquer motivo que seja, nós vamos estar, o nosso corpo aqui vai estar na mão das outras pessoas que vão nos vestir, que vão nos colocar numa urna, que vão nos colocar dentro de um buraco, e ali a gente vai ficar, o nosso corpo. Mas o nosso Deus tem um cuidado sobre nós. Todo aquele que entregou sua vida a Cristo sabe de uma coisa, que isso aqui não é absolutamente nada, e que quando nós voltarmos para o Senhor, nada do que foi feito aqui nós levaremos conosco. Nem nossos filhos, nem netos, nem bens, nem carro, nada, absolutamente nada. Absolutamente nada, até porque nós não precisaremos de nada disso aqui. E tudo que existe aqui vai passar. Nós vamos passar. Daqui a um tempo, daqui a 50 anos, quem é que vai lembrar de Paulo? Talvez um neto, não sei, mas assim, em 1900, 2000 e tanto, meu avô, meu bisavô existiu, mas assim, não interessa. Porque quem se importa realmente com a gente é Deus. Então, Jó diz assim: não saí do ventre da minha mãe e não voltarei. O Senhor deu, o Senhor tomou. Eu comprei meu carro ali lindo, maravilhoso, cheio de coisa eletrônica, foi você mesmo? Você é um servo de Deus? Acredita que foi você mesmo? Foi Deus que te deu. Foi Deus que permitiu. Foi Deus que te entregou aquele bem. E lá, o que ele quiser tirar, ele vai tirar. Se ele quiser tirar. Bendito seja o nome do Senhor. Você tem coragem na crise que você está vivendo? Ou você teve coragem nas crises que você viveu? Ou você terá coragem nas crises que você viverá de dizer isto na crise, no cume da sua crise, no ápice do que você está vivendo? Você vai ter coragem de dizer isso? Bendito seja o nome do Senhor por esse sofrimento que eu estou vivendo hoje. Será que eu? Será que você? Será que nós teremos coragem de usar essa frase que Jó usou? Meus irmãos queridos, é importante nós pensarmos isso. Crises são coisas que vão acontecer em nossas vidas. Problemas são coisas que vão acontecer em nossas vidas. Como é que nós estamos preparados para receber esses problemas? Como é que nós estamos preparados para viver esse problema? E qual será a nossa atitude diante de Deus quando estivermos vivendo as nossas crises? Teremos a coragem e a força desse homem aqui nesse momento em que perdeu todos os seus bens abruptamente, de uma forma muito rápida, e além de tudo ainda perde seus entes queridos, os seus filhos, e ter coragem de se jogar em terra, se humilhar na presença de Deus, o adorar e dizer essa frase: bendito seja o nome do Senhor. Quantos de nós teremos essa coragem, meus irmãos? Quantos de nós? E aí termina, a gente sabe que Jó, posteriormente, também foi atingido na sua saúde. Também foi atingido na sua saúde. O diabo não achou não, mas tirou os bens, tá? Mas está vivo ainda, tá bom. Então toca lá no corpo dele, mas não mata ele, Deus permitiu. E ele foi acometido de muitas chagas, tumores terríveis. Mas mesmo assim esse homem continuou
Mesmo na hora da fraqueza, ele fraquejou em alguns momentos, mas mesmo assim, esse homem não deixou de temer a Deus. O capítulo 1 diz assim, nesse contexto, nessa primeira fase da crise de Jó, e aí eu recomendo você refazer essa leitura. Eu sei que você já fez, mas eu recomendo você refazer essa leitura. Esses 42 capítulos que tem aqui, é uma saga, é um livro, sabe, ele é muito bom de ler, ele toma a nossa atenção. Leia e observe, porque Jó teve a perca dos seus bens, a perca familiar, a perca de sua saúde. Amigos foram visitá-lo, uma atitude linda, maravilhosa no início, mas depois começaram a criticá-lo, a achar pecado nele, por que ele estava passando aquilo, criticá-lo pela sua forma de falar. Então, Jó ele passa por várias fases da sua crise, várias fases da sua crise, fases terríveis, fases dificílimas. Mas esse homem termina aqui no capítulo 1, o relato sobre ele diz assim: em tudo isso, Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Perdeu seus bens, perdeu seus filhos, mas não pecou contra Deus e nem atribuiu a Deus, não atribuiu a Deus falta alguma. Na hora da crise, como é o meu relacionamento com Deus? Na hora da crise, qual é o seu relacionamento com Deus? O seu relacionamento é, não, me coloco de joelhos toda vez que estou em crise. Para quê? Para brigar com Deus. Eu já ouviram essa frase? Essa frase já muito, eu briguei com Deus. Eu coloquei Deus na parede. Eu não aceito. Meus irmãos, tem gente, essas frases que eu falei são absurdas. E ainda tem gente que diz que não aceita aquilo que está vivendo, não aceita Deus. Não aceita. Quem somos nós, meus irmãos? Quem somos nós para não aceitar aquilo que vem sobre nós? Quem somos nós? Então, Jó, ele passa por todo aquele problema, todo aquele sofrimento imediato ali. E ainda tem um detalhe, meus irmãos. Pensem bem o que esse homem tinha que fazer posteriormente para dar notícia para sua esposa. Estamos pobres, nossos filhos morreram. Já pensou isso? Ainda era portador dessa má notícia. A palavra de Deus diz assim em Romanos capítulo 5, é algo importante da gente pensar. Nós, servos de Deus, nós que temos entendimento que Deus é quem nos guarda, quem cuida de nós, quem administra a nossa vida, quem faz acontecer ou não acontecer em nossas vidas. Diz assim, Romanos capítulo 5, a partir do versículo 1, justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e gloriemo-nos na esperança da glória de Deus. E não somente isso, mas também nos gloriemos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, a perseverança, experiência, e a experiência, esperança. Meus irmãos, olha que coisa gigante, que coisa maravilhosa, que coisa importante que nós absorvemos aqui da palavra de Deus. Primeiro, que nós somos justificados por Deus mediante a fé que nós temos nele. Nós temos paz
com Deus por essa fé. Por essa justificação nós temos paz com Deus, porque foi feita uma nova aliança através de Jesus Cristo, né? E aí o versículo 3 diz que isso é os dois primeiros versículos fala dessa alegria, desse motivo de glorificar a Deus, desse motivo que nós devemos ter alegria no Senhor, mas não só nisso. E por que não só nisso? Porque a nossa vida vai continuar aqui nesse mundo e a nossa vida muitas vezes não vai ser muito fácil, mas a palavra de Deus diz, e não somente nisso, nessa alegria da salvação, nessa alegria da nova aliança, nessa alegria da justificação que Deus tem realizado em nossas vidas através de Jesus Cristo, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações. Motivo de glórias a Deus, motivo até de alegria, porque estamos passando... mas é difícil, né? É claro que é difícil. É claro que é difícil. Chega um momento que a gente acha até que é impossível glorificar a Deus, nos gloriar pelas nossas tribulações, pelas nossas dificuldades. Mas olha só o que isso cria em nós. Mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança. Sabe, meus irmãos, quando você está atribulado, quando você está com problema, quando você está em crise, você tem que orar mais, você tem que estudar mais, você tem que buscar mais a Deus, você tem que estar mais junto ao Senhor cada vez mais. E isso vai provocar em você perseverança. Insistir, não. Tudo pode dar errado, mas o meu relacionamento com Deus não. O meu relacionamento com Deus ele vai continuar. Meus irmãos, quantas pessoas nos dias atuais têm deixado a igreja, têm deixado de seguir a fé? Sabe por quê? Não, o pastor falou uma coisa que eu não gosto. Eu não gosto daquele jeito daquela irmã, eu não gosto daquele jeito daquele irmão, não vou mais para essa igreja. Não, falaram uma coisa para mim que eu não aceitei, vieram falar que eu estou pecando, que eu estou fazendo isso, aquilo, o pastor veio me visitar, não quero mais saber, nossa, essa igreja me oprime. E aí larga a fé, para de ser perseverante, aí cai no mundo, entra na pior crise do mundo, que é a crise do pecado. Nós já temos que falar sobre a crise do pecado aqui, mas não vai dar muito tempo, que é a crise mais destruidora na vida do ser humano. Então, não somente nisso, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, a perseverança, experiência. Quando nós temos experiência, meus irmãos, quando nós temos Por isso que é bom conversar muitas vezes com as pessoas mais vividas, porque trazem muita experiência, e essas pessoas trazem experiências, estão lá para contar, para falar como é que elas viveram aquela experiência, como é que elas transporam aquelas experiências. Eu gostava muito de conversar com meu sogro, Antônio Augusto. Ele tinha muita experiência, inclusive na vida cristã, muitas histórias boas, muitas dificuldades, mas muitas vitórias em Deus. E era muito bom conversar com ele, porque as experiências elas nos fazem crescer, nos fazem ser melhores, E a experiência, a esperança. É interessante que quando nós temos a experiência, nos nasce a esperança, porque sabemos que a esperança ela é o que nos faz acordar todos os dias e prosseguir na nossa caminhada. Jó termina no capítulo 42, algo muito importante eu queria compartilhar com vocês. Capítulo 42, e a última coisa que nós vamos falar, versículo 1 ao versículo 6, depois de passar por todas as tribulações, depois de passar por essa crise tão terrível, de perca dos bens, de perca da saúde, sabe? Os amigos foram lá e o afrontaram. Ele estava um cara podre ali, rejeitado na cinza. Se a gente ler, ele vai falar que tá do mau hálito que ele tinha, que era insuportável para as pessoas. E aí, no final, ele diz assim: então respondeu Jó ao Senhor: bem sei que tudo podes
nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Quem é aquele, como disseste, que sem conhecimento encobre o conselho? Na verdade, falei do que não entendia, coisa maravilhosa demais para mim, coisas que eu não conhecia. Escuta-me, pois, havias dito, e eu falarei, e te perguntarei, e tu me ensinarás. Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Uma das frases mais emblemáticas, esse versículo 5. Eu gosto muito dele. Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Jó, um homem temente a Deus, um homem abençoado, um homem que Deus cuidava dele, ele conhecia a Deus. Mas a experiência que ele teve nesse período da crise dele o fez dizer: mas agora os meus olhos te veem. Quando você está em crise, quando você vive o seu problema, você consegue olhar e ver o Senhor presente na sua vida? Você consegue olhar e ver o Senhor presente na sua vida? Quando você fizer isso, quando você olhar e ver o Senhor presente na sua vida no momento de crise, quando nós conseguimos fazer isso, nós vamos ter a melhor visão do mundo, sabe por quê? Porque aquela crise não vai significar absolutamente mais nada e nós conheceremos mais profundamente ainda Deus em nossas vidas. Num momento de crise, como é que você tem feito? Você tem reclamado? Eu tenho reclamado? Nós temos nos entregado à murmuração? Ou nós temos nos entregado à comunhão maior com Deus? A glorificarmos a Deus mesmo por aquilo que está acontecendo em nossas vidas? Agradecer a Deus mesmo por aquele problema que a gente está ocorrendo na nossa vida? Aprofundando a nossa experiência, a nossa esperança no Senhor, gloriando-nos nas nossas tribulações. E quando as crises passam, nós podemos dizer essa frase: eu o conheci só de ouvir, mas agora meus olhos o veem. Experiência de proximidade com Deus. Deus depois restaurou a vida de Jó, deu mais do que ele tinha, o abençoou, viveu uma vida longa, 140 anos viveu Jó, no versículo 16 do capítulo 42. Ele passou por todos esses problemas e aprendeu muito nesse período e viu mais de perto ainda Deus. Como nós estamos vivendo as nossas crises? Quando nós chegamos ao cabo de nossas crises, que elas acabam, como é que nós estamos? Ainda murmurantes? Ainda reclamando? Ou com mais comunhão, uma comunhão muito mais estreitada no Senhor, sabendo que nós somos realmente totalmente dependentes de Deus e esperando e nos entregando totalmente para Deus, independente da situação em que nós vivemos. Como está? Como estamos vivendo as nossas crises? Como reagimos a ela? Vamos orar mais uma vez, meus irmãos? Na próxima, se Deus nos permitir uma próxima vez, vamos falar daqui da crise do pecado.
que é a crise, uma das crises mais avassaladoras, mais destrutivas que existem na face da terra e que as pessoas muitas vezes têm se deixado levar por essa crise, às vezes nem sentem que ela está acontecendo em suas vidas. Nós vamos orar, meus irmãos. Louvado seja o teu santo nome, Senhor, porque o Senhor cuida de nós. Mesmo que muitas vezes nós achamos que não, mesmo muitas vezes que nós não sentimos de imediato o seu cuidado, mas o Senhor cuida de nós. O Senhor cuida de cada pessoa que está aqui, de cada coração que está aqui. O Senhor sabe o problema de cada um, Senhor. O que nós temos que saber é isso, que o Senhor sabe e que o Senhor cuida. E nós te louvamos por isso. Toca nos corações de cada um, Senhor, eu não sei, mas o Senhor sabe o problema de cada pessoa aqui. As dificuldades, as lutas, Senhor. O Senhor sabe das lutas de cada pessoa aqui. E é por isso que eu te peço, Senhor, venha tocar nessas vidas e que essas pessoas possam, esses irmãos e irmãs, possam se sentir tocados pelo Teu Santo Espírito, consolado por Ti, orientado por Ti, ó Pai, que não haja murmuração nos corações, ó Pai, mas que haja gratidão a Ti por esse cuidado dia após dia que o Senhor tem por cada um de nós. Louvamos-te, Senhor, porque nós lemos aqui uma parte da história de Jó, que sofreu aquelas agruras, perca de bens, perca de filhos, ó Pai, amados, e mesmo assim glorificou o Teu santo nome e não pecou contra Ti, Senhor. Louvado seja o Teu santo nome por isso, porque nós devemos aprender com essa lição e não pecar contra Ti, Senhor, mesmo na maior dificuldade que estivermos passando. Ensina-nos, Senhor, que nós possamos nos gloriar nas nossas tribulações, que vai produzir em nós, Senhor, experiência, esperança, ó Pai, e que vai, Senhor, acrescentar em nossa fé o que precisamos que seja acrescentado. Louvado seja o Teu santo nome por cada um que está aqui, pelas pessoas que irão ouvir essa pregação, ó Pai, posteriormente, que o Senhor possa tocar essas vidas, não pela minha palavra, mas pela Tua palavra, ó Pai, pela Tua palavra que é viva, fiel, eficaz, ó Pai, para as nossas vidas. Te louvamos, te agradecemos por tudo, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, Senhor.